nosso podcast Visão Eficiente. Quase que não sai hoje o nosso podcast, um pouquinho atrasado, tempinho de chuva aqui, mas graças a Deus tá dando tudo certo. Hoje estou recebendo aqui uma convidada muito especial mesmo, lá da igreja, como eu falei no podcast anterior, estou fazendo uma passagem lá na igreja lá com muitas pessoas lá. E hoje eu estou recebendo aqui a Mari, vou chamar de Mari, eu vou falar Mari, tudo bem? Vou falar Mari, para a gente falar sobre intimidade e aliança, um tema excepcional. Mari, quero te agradecer primeiramente por ter aceitado sua disponibilidade, vindo do trabalho, estar aqui depois do trabalho, ter esperado todo esse tempo para a gente começar. Seja muito bem-vinda, fica super à vontade, tá? E é isso aí. Primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito feliz quando fui convidada. E ainda mais para poder falar sobre o assunto, né? Intimidade com Deus, aliança, que é algo assim que eu sou completamente apaixonada. Eu acho que desde que eu entendi realmente o que era um relacionamento com Deus, o que era ter intimidade com Deus, o que era ter uma aliança com Deus, em que um dos meus maiores prazeres assim, na vida é falar sobre esse assunto, né? Que a gente vê esse assunto sobre essa aliança com Deus, principalmente do início da Bíblia até o final, né? Então começa lá em Gênesis, essa aliança da criação, né? Que quando Deus ele começa a se relacionar com o homem, e o homem ele é a única criação, onde parte diretamente de Deus, aonde que para ele ter vida saiu de dentro de Deus um fôlego. E isso diferencia das outras criações, né, da natureza, dos animais. Foi o único ser que Deus criou, aonde partiu dele o fôlego, né? Então, desde o começo, o ser humano, né, Adão, teve esse relacionamento diferenciado com Deus. A todo cair da tarde, Deus iria se relacionar com Adão. E isso para mim é fantástico, né? Essa intimidade que Deus tinha com ele. E todo relacionamento tem seus pontos, né? Toda aliança tem seus pontos. Então Deus ele fez o homem para que o homem governasse, para que o homem tivesse poder sobre as coisas. E a contrapartida, ele só pediu uma coisa, né, para Adão. Toda promessa, toda aliança tem algo que Deus pede, algo que Deus requer, né? Então ele pediu para que o homem não tivesse acesso à árvore, né, da vida, do bem e do mal. E o homem infelizmente quebrou, né, essa aliança, mas que mais pra frente foi reconstruída com Deus. Então, para mim sempre foi apaixonante essa história de como Deus se relacionava com o homem. E nós podemos ver outros tipos, né, de aliança. A aliança que Deus teve com Noé, a aliança que Deus teve com Abraão, né? A aliança que Jesus fez com a igreja, fez com nós, a nova aliança. E então desde o início Deus fala sobre um relacionamento, onde esse relacionamento ele requer uma aliança e essa aliança gera intimidade. Para você ter intimidade, por exemplo, em um casamento, para o casamento ele ser consumado, primeiro tem que existir uma aliança, né? Para nós que somos cristãos, primeiro tem que existir uma aliança. Então assim é com Deus. Para um casamento ser consumado, para um casamento ter intimidade, para você ter intimidade com uma pessoa, você tem que ter uma aliança. E a aliança ela se refere não somente a um relacionamento de marido e mulher, mas um relacionamento, né, entre você e sua liderança, entre você e seus amigos. Porque uma coisa que eu sempre falava, né, para os jovens, para os adolescentes, quando eles me perguntavam, eu falava assim, como é que você fala que você, por exemplo, eu sou amiga do Pedro, se eu não tenho um relacionamento com ele, se eu não converso, se eu não tenho intimidade com ele. Eu só sou amiga de alguém quando tenho intimidade com essa pessoa. E assim é com Deus. Eu não posso falar que eu sou íntima de Deus, que eu sou amiga de Deus, se eu não me relaciono com Deus. Então é um assunto assim que me toca assim no meu mais íntimo de uma forma muito sobrenatural. Esse assunto ele é muito legal, mas ao mesmo tempo, ao passar, ao decorrer do tempo, né, a gente vê que é um assunto que meio que vai morrendo aos poucos no meio cristão, né? Porque a gente vê muitas alianças, né, no Antigo Testamento, né? Só que hoje em dia nós vemos muitas pessoas se perdendo com isso, não querem ter aquele relacionamento profundo com Deus, aquela intimidade com Deus, né? Querem viver somente no raso.
né? Como muitos pastores, coaches falam, né? Vamos no raso, vamos pro profundo com Deus, né? Então os cristãos de hoje, né, acabaram perdendo essa essência, né? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, voltar nesse assunto né, novamente, eu quero fazer uma pergunta para você, que é a minha pergunta-chave aqui, que eu faço para todo mundo que está vindo aqui no podcast. O que é Deus para você? O que Deus representa hoje na sua vida? O que Deus fez para você talvez amá-lo de uma certa forma? O que Deus hoje representa para você, a Mari? Como que você vê Deus hoje? Eu assisti, né, os outros podcasts e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que eu respondo, né? Porque eu já tive em muitos lugares, eu já conheci muitas pessoas, eu já tive em distintas situações, mas um lugar em que eu não consigo explicar de maneira alguma é a presença de Deus. Não tem palavra que eu use que me faça dizer o quanto eu sou apaixonada, né, por esse Deus. E se eu pudesse explicar em qualquer tipo de linguagem, eu não conseguiria expressar o como que eu sou apaixonada. E eu poderia ser muito rasa, né? Falar que Deus, ele é o meu amor, que Deus, ele é o meu cuidado, é o zelo sobre a minha vida, que Deus, ele é a provisão, mas também Deus é aquele que me corrige, Deus é aquele que me confronta, Deus é aquele que, ele cuida de mim, mas também quando eu preciso, ele é o fogo consumidor. Então, Deus, ele entra em todos os âmbitos, assim, na minha vida. Mas se eu for pra descrever Deus, assim, com uma palavra, é Pai. Porque pra mim, ele é um Pai. Ele me mostrou o que é a paternidade de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida. Eu realmente fui amada de uma forma que eu nunca recebi na minha vida. Então, acima de tudo, pra mim, Deus, ele é... O que mais que significa pra mim é paternidade. Ele é meu Pai. Perfeito, maravilha. Quero entrar numa pergunta aqui pra você. Eu separei algumas perguntas pra te fazer. E uma delas aqui é uma pergunta que eu acho muito interessante, né, ainda para os dias de hoje. Ainda a gente consegue fazer aliança com Deus ainda hoje? Sim, como? Ou isso exatamente é passado, foi coisa do Antigo Testamento, porque era necessário ser feita uma aliança ali por algum advento, por alguma questão ali que Deus estava transformando ou consertando? Ou ainda assim hoje podemos ter essa intimidade, essa relação e ainda podemos fazer aliança por Deus? Sim, eu acredito. Acredito que não só podemos, como é essencial que nós tenhamos essa aliança com Deus. Eu estava estudando muito sobre alianças, né? E eu entrei num âmbito assim que eu não imaginava, que era sobre a circuncisão. Né? Que Deus, quando ele vai fazer essa aliança com Abraão, ele pede que no 8º dia todo menino que nascesse que tivesse, né, que fizesse a circuncisão. E que essa seria a marca da aliança dele com o povo. E é uma loucura muito grande, porque Deus poderia mostrar, né, uma marca para que as pessoas olhassem, assim que eu te visse, eu falava, o Pedro, ele tem essa marca, então ele é filho de Deus, ele tem uma aliança com Deus. Mas a circuncisão é algo muito íntimo, né? E é algo que por algumas pessoas é dado até como mutilação, né? Porque é uma coisa muito delicada. Então Deus, quando ele pega a circuncisão, ele pediu algo tão íntimo que se você olhasse assim, aparentemente, a pessoa, você não saberia se ela era, né, circuncisada ou não. Mas no íntimo Deus sabia quem era circuncidado ou não. E então nesse âmbito a gente pode ver que Deus, né, para ter uma aliança com ele, o mais importante é o seu íntimo com ele. Então eu acredito sim que para ter que hoje em dia é fundamental, né, ter essa aliança. E principalmente você ter uma intimidade com ele. Você só tem essa intimidade se você tiver essa aliança, né, estabelecida com Deus. E a circuncisão, né, hoje em dia nós não temos mais. Algumas religiões ainda praticam, mas não obrigatória, né? Quando você se converte, o seu pastor não vai chegar em você e falar assim, olha, tá na hora. Isso, tá na hora, já passou, os seus 8 dias já passaram. Não tem. Mas hoje em dia, uma das formas da gente representar essa nossa aliança é o nosso batismo, né? É quando a gente escolhe, né, morrer para nós mesmos e nascer novamente com Cristo. Então essa é a prova da nossa aliança. Hoje em dia a nossa aliança não é na carne, ela é uma aliança espiritual. E é isso que vai, né, demonstrar. E naquela época, eles eram reconhecidos como o povo de Israel, o povo de Deus.
E eles não precisavam falar que eles tinham feito a circuncisão, mas era notório. E hoje em dia, você também tem que demonstrar isso, né? E então, um dos sinais da aliança que você tem com Deus é quando você chega em um lugar e você é reconhecido, né? Quando você é reconhecido por ter algo com Deus, mesmo que você tenha que abrir a boca, é aquilo, né? Você tem que pregar a todo momento. E se preciso, você fala. Né? Não, você não precisa falar para você pregar. Tem ambientes que você vai chegar em que você não vai precisar falar nada, que vão falar que você é diferente, que você carrega algo diferente. Quantas vezes a gente não ouve, você é diferente, você é cristão? Nossa, eu percebi algo, um brilho. Não é um brilho diferente, não é um sorriso diferente, é Deus, é a nossa aliança com Deus. Tem até um versículo que fala sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Em Colossenses 2, 11 e 12, que fala assim: nele também vocês foram circuncisados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então essa é a nossa nova aliança, né? E a gente, como cristãos, né, nós precisamos ter firmada essa aliança, né? Quando você vai se relacionar com alguém que você conhece, que você vai namorar, uma das provas que essa exclusividade, que essa pessoa tem, é a aliança. Porque se eu ver você na rua, mesmo que a pessoa não te conheça, se eu olhar para sua mão e eu vejo uma aliança, eu sei que você tem alguém, eu sei que você tem um relacionamento com alguém, né? Então nós temos que carregar isso, essa aliança com Deus, para que quem olha a gente de fora saiba que a gente tem alguém que nós nos relacionamos. Isso é muito bom. Acho que a maior marca do cristão é você chegar num ambiente e não precisar falar que você é um cristão, mas só aquilo que você passa. Aquilo como você chega, a sua maturidade, aquilo, o seu brilho, né? Igual isso. Quando Moisés subiu no monte, ficou lá o período, ele descia resplandecente. As pessoas olhavam pra ele assim, mano, esse cara tá diferente. Exatamente. Igual quando será que esse cara vindo em cima? Esse cara tá diferente. Igual mano. Quando você se converte, tipo assim, que você chega nos lugares em que você frequentava, as pessoas falam que você tá diferente. Só que as pessoas, elas não sabem identificar, né? Quem não é cristão, quem não tem acesso ao Pai, assim, eles não conseguem identificar, mas eles sabem que tem alguma coisa, né? E que é realmente isso, é o brilho do Espírito Santo. Quero entrar numa outra pergunta aqui, na parte da intimidade. A gente, como cristão, a gente segue normalmente alguns passos, né, para ter intimidade com Deus, né? Não simplesmente querer ter a intimidade. Né? Para você hoje, na sua opinião, quais são as formas, né, vamos dizer, os meios assim, que os cristãos no meio de hoje têm que se posicionar e fazer para atingir e ter esse ato dessa intimidade com Deus, de ouvir mais a voz dele, de ser usado mais por ele, talvez de receber alguns dons do Espírito Santo que vem através de Deus, né, que tudo vem permitido através de Deus. Então, como que os cristãos hoje, nós como cristãos hoje, podemos ter mais firme e mais forte essa intimidade com Deus? Olha, eu vou contar um pouquinho de como foi comigo. Eu cresci num ambiente, né, minha mãe sempre foi cristã, e eu cresci num ambiente onde, desde criança, eu entendi que eu tinha um pai no céu. E, então, desde criança, minhas orações eu começava falando papai do céu, porque eu tinha um pai no céu, então era dessa forma que eu tratava Deus. Só que com o passar do tempo, eu fui crescendo e o ambiente que eu estava inserida me apresentou um Deus distante, um Deus que castigava, um Deus onde eu não podia fazer nada, eu não podia dizer nada, e um Deus que a todo momento estava avaliando se eu estava indo bem ou não, né? E com o tempo, né, e tal, e quando eu voltei para Cristo, com 15 anos, eu entendi que era diferente aquilo, que tinha algo a mais. Eu sempre achei que tinha algo a mais. E aí a minha busca começou a ser diferente, né? Foi quando eu entendi que eu tinha livre acesso a esse Deus, e que ele não era um Deus distante. Ele não era, as pessoas, uma vez eu ouvi isso e mudou muito. Às vezes a gente esquece a grandeza que é Deus e que principalmente nós fomos feitos à imagem e semelhança dele para que ele tenha um relacionamento com a gente. Nós fomos criados para isso, para ter esse relacionamento com ele. Porque se não fosse para isso, ele não faria a gente diferente das outras criações dele. Então, eu entendi isso. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a buscar, né, de uma forma diferente, de uma forma nova.
E quando eu, né, com 15 anos, que eu voltei para Jesus, eu comecei a tratar, né, Deus de uma forma diferente, de uma forma, querer mesmo essa forma mais íntima com Ele. E aí eu acho que o que mais virou a chavinha para mim foi a entrega, né, porque uma vida com Deus é uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Você deixa de viver para você mesmo, para você viver uma vida absolutamente assim com Deus. Então eu acho que uma das chaves é a busca, né? É você realmente anseiar por estar perto de Deus. Quando você começa, por exemplo, gostar de alguém, você quer a todo momento estar com aquela pessoa. Não existe você gostar de alguém, seja amizade, seja relacionamento amoroso, de você não querer estar com aquela pessoa. Então, eu queria muito estar com Deus, eu queria muito estar com Jesus. Então, eu comecei a trazer Ele para o meu dia a dia, tudo que eu fazia, Ele estava comigo. E aí eu comecei a ver Jesus de uma forma diferente. Então, uma das coisas que mais me ajudou foi a leitura da palavra, né? Porque a gente tem um manual perfeito, assim, a gente não adianta falar que tá tudo perfeito, tudo escrito ali. E muita oração, né? O jejum na minha vida é algo também, assim, que me aprofundou muito com Deus em muitas áreas. E nessa parte de relacionamento, o jejum me ajuda demais, assim. É onde mais eu fico sensível para ouvir a voz dele. E é aquilo, né? Muitas vezes a gente acha que a gente não ouve Jesus, que a gente não ouve Deus. Mas é tanto barulho de tudo que a gente, às vezes, tem que silenciar, né? E tá sensível ao que Deus tem para falar com a gente. Muitas das vezes a gente está muito preocupado com não pecar. Com não pecar, com não errar. Só que quando a gente tem um relacionamento com Deus, você não fica preocupado em não pecar, em não errar. Porque o seu amor por Deus é tão grande que você não vai querer pecar, que você não vai querer errar. Mas infelizmente hoje em dia, muitas igrejas, muitas pessoas, né, agem como se o principal não fosse um relacionamento, e sim fosse uma busca por não pecar, ou então uma guerra somente contra o diabo. E não é assim. A gente às vezes esquece que o principal é aquilo que você vive com Deus no seu secreto, né? E quantas vezes as pessoas não constroem torres, né, de Babel e achando que estão tocando o céu e não estão. Elas estão apenas construindo algo que é aparente para o homem, onde elas querem ver de uma forma religiosa, elas querem que as pessoas vejam elas saindo de casa com a Bíblia debaixo do braço, elas querem que as pessoas vejam fotos nas redes sociais, elas adorando a Deus, os versículos, elas querem ver stories com música, elas querem ver stories das pessoas fazendo um devocional e a pessoa não tem uma vida com Deus. Então a gente acaba construindo coisas que não são vindas do coração de Deus, né? Então eu acho que na verdade a principal, no meu ver, a principal questão para ter uma aliança com Deus, para ter um bom relacionamento com Deus é a sinceridade. É você se colocar disponível para Deus, também esperar o direcionamento dele e ser sincero. Porque se você quer, ele vai te entregar. Você entrou num ponto que eu achei muito interessante, até perguntar isso para você. Oração, jejum e a palavra, né? São a combinação perfeita para se conhecer mais a Deus. Não vai conhecer tudo, né? Mas foi o que foi deixado para a gente ali, a palavra dele. A gente ora, a gente jejua para poder ficar mais sensível, a ouvir mais a voz dele. Só que muitas pessoas acabam se atentando somente para a oração e para o jejum e acabam deixando a Bíblia muito de lado. Então, entrando, né, nessa parte para falar especificamente da Bíblia, é muito importante o porquê que é importante ler a Bíblia dessa forma. A gente fica muito preso, nossa, eu vou fazer muito jejum, eu vou orar muito, só que esquece às vezes de ler a palavra. E a palavra fica bem clara, passará os céus e a terra, a palavra jamais passará. Sim. Então, como que você vê isso? Qual que é a importância do cristão, das pessoas no contexto geral, estarem lendo a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é aquilo que nos direciona, né? Quando você compra, por exemplo, algum móvel, compra, sei lá, qualquer coisa, assim, a maioria das vezes, se você não sabe, por exemplo, montar essa estante, você vai ler o manual. Se você não contratar alguém para fazer, você vai ler o manual, né? Se você vai comprar um celular, um jogo, você precisar de qualquer coisa, você sabe que vai ter algo ali para te direcionar.
né? Quando você vai fazer alguma prova, você estuda. Quando você quer fazer um concurso, você dá tudo de si para você passar naquele concurso, passar naquela faculdade, tirar uma carteira de motorista. E é assim a nossa vida cristã, né? A gente sabe que tem uma linha final ali. Mas o que é que vai nos direcionar para aquela linha final? Será que só se eu orar, só se eu jejuar vai ter o mesmo efeito de se eu entender o porquê que eu estou orando, o porquê que eu estou jejuando? E Deus, ele escreveu, né? Ele escreveu não, né? Ele inspirou pessoas para que elas escrevessem isso pra gente. Então tem uma forma, né? E na Bíblia tá todas as orientações, tem histórias, tem tudo ali que a gente precisa. Então não tem como, não existe, né, um cristão que não sabe nada sobre a palavra. Não existe cristão que viva uma vida sem ser baseada na palavra, né? Ela tem que ser a nossa base. É muito legal você ter vários livros, você se aprofundar no que o pastor fulano falou, no que o apóstolo falou, do que aquele irmão que lançou o livro e ele é fantástico. Tá, mas e o que Deus falou com você? Às vezes você não consegue entender o que Deus tá falando com você porque você simplesmente pega a Bíblia e você abre e lê, entendeu? Às vezes Deus tá ali e aí você fica, ai Deus, eu vou domingo na igreja e eu espero que o pastor tal pregue e que ele fale comigo. Mas Deus tá ali, ele tá disposto a falar com você e às vezes é só você abrir a Bíblia. Às vezes é só você abrir a Bíblia e Deus pode falar muito mais do que você ouvir na boca do irmão, na boca do pastor, na boca de fulano. Porque você pode ter certeza que você ouve na boca do seu pastor de hoje domingo, é o que ele tem vivido com Deus, é aquilo que ele tem, que ele tem antes de pregar, é aquilo que ele tem estudado, aquilo que ele tem lido, entendeu? Então essa tem que ser a nossa maior base, é a palavra de Deus. Porque realmente vem de Deus, então como que a gente não vai se basear em algo que vem dele? Acho que a Charles Spurgeon deixa uma frase muito linda, né? Leia bons livros, mas faça da Bíblia a sua casa, Exatamente. a sua morada. Então foi como você falou, a gente passa muito, né, lendo sobre muitos livros, muitos conteúdos, é livro de autoajuda, é livro de como ser próspero, é livro de como ser abençoado, é livro de como fazer aquilo. Mas a Bíblia, ela tem vamos dizer assim, um compilado de tudo. Só que as pessoas falam, mano, não vou perder tempo lendo a Bíblia. Eu não consigo imaginar ou entender um cristão que fale que não lê a Bíblia, que não consegue ler a Bíblia. E foi igual eu disse anteriormente, né, no podcast anterior, que você é a Bíblia que estão lendo, mas não significa que você também não possa ler a Bíblia. Você não pode ir atrás, você pegar a Bíblia e ler, estudar a palavra. Porque, igual você falou, as pessoas muitas vezes estão presas ao pastor. Ah, eu quero que aquele pastor pregue, eu quero que aquele pastor fale, só que e o que Deus quer falar só com você? O que Deus quer te dar? Como que você age dessa forma? Exatamente. Tem coisa que Deus vai te tratar no seu secreto que você não vai precisar expor, que você não vai precisar contar pra ninguém, porque Deus quer tratar com você no seu secreto. Então pode ser que tem algo que você esteja buscando e as semanas que você vai pra igreja, as semanas que você sobe monte, desce monte e faz jejum, mas é que você não para pra ler a Bíblia. Você não para pra poder realmente ser direcionado por Deus. E Deus, eu acho que as pessoas, elas tratam Deus como algo muito difícil. E pra mim, Deus é algo, não, tipo assim, que seja algo simples, mas pra mim, o relacionamento com Deus é algo muito fácil. Porque se eu me relaciono com meu irmão, né, que tá aqui, por que eu não posso me relacionar com Deus se ele tem muito mais, então, assim, pra me oferecer do que o meu irmão que tá do meu lado, né? Eu preciso do meu irmão, mas principalmente eu preciso de Deus. Então, a gente tem que estar sensível também. Muitas das vezes a gente acha que Deus não fala com a gente, que Deus só usa de tal irmão. Tá, mas o que esse irmão fez para que ele fosse usado? Qual que é a vida que ele leva no íntimo dele com Deus? Pode ter certeza que os maiores pregadores, os maiores escritores, eles tiveram uma vida muito de entrega e renúncia, muito de estudo. Tem aquele livro, acho que é Heróis da Fé, que conta a história de todos os heróis da fé e tudo aquilo que eles abriam mão, sabe? Eles realmente viviam a vida deles trancados e estudando, e era a palavra, entendeu? E olha tudo que eles fizeram. A gente só vai ter, e é a palavra de Deus que vai nos dar o suporte para quando a gente for sair. Porque igual você falou, né, que muitas pessoas elas não leem a Bíblia.
Então, nós somos a Bíblia daquelas pessoas que nunca vão pegar uma Bíblia e vão abrir e vão ler. Mas através da nossa vida, a gente vai pregar aquilo, a gente só consegue pregar aquilo que a gente vive. A gente só vai conseguir pregar aquilo que a gente conhece. Eu não posso falar de um Deus que eu não conheço. Entendeu? Eu não posso falar de uma aliança que eu não tenho. Eu não posso falar de uma intimidade que eu não tenho. Então a gente tem que se basear na palavra de Deus. É aquilo que Deus nos entregou, para poder que a gente siga, né? Falando de você, Mari, hoje, quando que você percebeu e olhou assim e falou, cara, eu estou íntima de Deus? Qual foi o momento que você parou para pensar, por algum motivo, alguma situação, alguma experiência, que você olhou e falou assim, eu, não que tenha atingido ainda o maior nível, mas que você olhou para você e falou assim, eu consigo ouvir a voz de Deus, eu consigo ouvir o Espírito Santo, eu consigo ser guiado por Ele. Qual foi o dia que você olhou assim e falou, eu tenho intimidade realmente com Deus? Olha, eu acho muito engraçado as minhas histórias, assim, porque às vezes eu conto para as pessoas e acho muito legal a reação delas, porque todas as experiências que eu tive com Deus foi porque eu fui muito objetiva. É por isso que eu acho que às vezes as coisas são simples e a gente que dificulta. Eu sou muito objetiva com Deus. Se eu quero uma resposta, eu vou falar do jeito que eu quero para Deus a resposta. Então, Senhor, eu estou orando por isso, isso e isso, e eu preciso que o Senhor me responda, eu preciso que o Senhor me direcione, eu preciso que o Senhor fale comigo de alguma forma. E Deus fala. E aí, com 15 anos, né, foi quando eu voltei para Jesus, eu fiquei na igreja até uns 12, me desviei, achei outra denominação, né, onde era uma visão com células, com encontro com Deus. Então, isso também foi muito bom para mim poder me firmar, né, são estratégias fantásticas. E nesse tempo foi quando eu comecei a ter muita experiência com Deus, né? Então eu comecei a perguntar as coisas para Deus e Ele me respondia, mas Ele me respondia assim de uma forma tão clara, assim, tão rápida, eu falava, tem coisa diferente aí, antes não era assim, antes eu não vivia dessa forma. E foi quando eu comecei a ter, né, essa vida de intimidade com Deus. E pra mim o que virou a chavinha pra mim, que eu falei assim, nossa, realmente, tipo, Deus Ele tá me ouvindo, foi quando Ele começou também a ser muito direto comigo, onde as orientações que Ele dava era algo assim muito surreal, de eu realmente ouvir a voz dele. E uma vez me perguntaram, né, como você tem certeza que era a voz de Deus e não era algo da sua cabeça? E foi muito automático, eu falei que nós conhecemos a voz do nosso Pai, né? Seja você que não foi criado pelo seu pai, que não teve acesso ao seu pai, mas a pessoa que te criou, você conhece a voz dela. Se você estiver em outro cômodo, ou então se ela estiver chamando em um outro lugar, você vai ouvir, você vai falar, ó, é a voz de fulano. Então eu reconheci, eu falei, essa é a voz do meu pai. Então eu senti algo diferente, não era minha consciência, não era minha voz interior, era Deus falando comigo. E aí isso começou a refletir em tudo. Eu tenho uma amiga que ela vivia falando que parecia que eu era queridinha de Jesus. Porque às vezes ela falava alguma coisa e eu falava, não, mas você vai fazer, quer ver, eu vou orar. E aí acontecia. E aí não acontecia porque, tipo, eu era queridinha de Jesus e tal. Mas é porque eu tinha essa intimidade com Deus, de ser sincera com Ele, de pedir da forma, né? E Deus acabava fazendo. Mas é aquilo, a nossa intimidade com Deus, ela está falando da nossa obediência. Na Bíblia, desde o início, Deus, Ele atrela todas as promessas dEle, todas as garantias daqui. Toda promessa de Deus é uma garantia. Deus, Ele te garante que Ele vai fazer aquilo, mas tem uma condição. Para eu te entregar isso, você tem que me entregar obediência, renúncia. Então, quando eu vi que eu era íntima de Deus, quando renunciar para mim já não doía tanto. Quando eu sabia que o amor que eu tinha por Deus era tão grande, que eu deixar de fazer tal coisa não era mais tão importante. Entendeu? Que eu podia abrir mão por amor a Deus. E aí foi quando eu vi que, caraca, realmente, olha, eu sou amiga de Deus, eu sou íntima de Deus. Mas foi muito assim, e me alegra muito falar da forma que eu sinto que eu me relaciono com Deus, que Ele se relaciona comigo. Porque eu demorei, né, 15 anos da minha vida para entender de quem eu era filha. De quem foi que me criou e quem era esse pai para mim. A maior experiência que eu tive com Deus e que era num ambiente assim que para muitos não era para mim estar tendo experiências com Deus nesse ambiente.
Foi no meio de uma crise de depressão, onde eu me tranquei no quarto e eu sabia que Deus falava, e foi uma coisa que Deus falava muito comigo, que eu buscava muito a Deus. E num dia eu falei pro Senhor, eu só saio desse quarto quando o Senhor me falar quem eu sou pro Senhor. E era muito desesperado eu saber quem eu era, porque eu sabia quem eu era pra Deus, né? Mas as circunstâncias fizeram com que eu duvidasse quem eu era pra Deus. Se eu realmente estava no caminho certo. E aí foi aquele momento que eu orei e falei, Senhor, eu só vou sair daqui quando o Senhor me falar quem eu sou pra você. E veio uma voz tão forte, assim, como realmente de muitas águas, e uma voz tão forte, mas também tão suave, e falou que eu era filha amada. Então, pra mim, isso acabou com todas as dúvidas que eu tinha. Nada do que eu passar hoje vai anular o que Deus falou pra mim, que eu era uma filha amada. Então, pra mim, o ápice de toda a minha vida, não sei o que eu vou viver daqui pra frente, mas até agora foi eu ouvir de Deus que eu era filha dele. Peraí que fica uma lagrimazinha aqui, de leve, que é muito bom ouvir esse tipo de experiência, porque a gente acaba encontrando pessoas muito próximas que vivem isso, né? A gente se tranca no secreto, fala com Deus e fala assim, eu só vou sair daqui quando você falar comigo. Sim. E as pessoas às vezes ficam achando que é uma afronta. Isso. Quando nós estamos afrontando Deus, eu não estou afrontando Deus, mas eu quero senti-lo, eu quero estar na presença dele. Igual você falou, as pessoas vão achar que nós somos os queridinhos. Não, mas não é que ser querido de Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas jamais. Só que tem aquelas pessoas que obedecem a ele de verdade. Sim. E tem aquelas que não obedecem. Então aquelas que obedecem, tecnicamente vão receber mais, vai estar mais sensível à voz. Então se você não obedece a Deus, como você quer ouvir a voz dele? Você nem obedece nada, você não obedece o mínimo da Bíblia. E um dos casos que eu acho mais excepcionais, assim, que Deus tecnicamente assinou embaixo, é o caso de Elias. Falou, não vai chover, não vai chover. E não choveu. Sim. O cara falou assim, debaixo da minha palavra não vai chover. E não choveu. Então, tipo, a intimidade que Elias tinha tanto ali com Deus era tão alta que Deus falou assim, rapaz, tem coragem, não vai chover também não. Só porque você falou que não vai chover, não vai chover. E não choveu. Então, aproveitando o gancho para falar assim de personagem, né? A gente já está caminhando aqui pro final. Um personagem que você goste, com exceção de Jesus não é válido, tá? A gente vai às vezes a gente vai fazer essas perguntas na igreja e fala, não, Jesus é meu filho, não, Jesus é o ADM, Jesus é o ADM, não é válido. Então, um outro personagem fora Jesus que você tenha como, vamos dizer assim, uma referência nessa questão de aliança, de intimidade e o porquê que você gosta desse personagem. Ai, gente, eu sou apaixonada por João, discípulo amado. Porque se você for estudar sobre João, no livro de João, né, gente, ele escreveu e ele se descreve como um discípulo amado. Não foi Jesus que escreveu o discípulo amado, não foram outros discípulos que escreveu a quem Jesus amava. Ele que escreveu, porque ele sabia a importância que ele tinha para Deus. João, ele era tão íntimo de Deus que ele reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Gente, e olha o privilégio. Hoje em dia nós sabemos que tem esse livre acesso, né? De a gente reclinar a nossa cabeça para Deus, nós buscarmos refúgio em Deus. Mas a gente nunca vai ter essa oportunidade que João teve naquela época, de realmente estar ali presencialmente com Jesus. Ele ali em carne e osso, e ele reclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Então, pra mim, uma das maiores referências e o que me faz sempre me lembrar quem eu sou. Primeiramente, eu tenho que saber quem eu sou para Deus. Antes de eu saber quem eu sou na minha vida ministerial, na minha vida profissional, no meu casamento, na minha relação familiar, antes de eu saber quem eu sou nesses ambientes, eu preciso saber quem eu sou para Deus. E João, ele tinha certeza que ele era amado, ele tinha certeza de quem realmente ele era. E ele se descrevia, né? Ele foi até conhecido como o profeta do amor, porque ele sabia quem ele era e aquilo que ele significava para Jesus. Ele sabia que ele era amado. E realmente ele era amado, porque ele ficou, né, incumbido de cuidar de Maria, que era a mãe de Jesus. Você não daria, sabe? Tipo, como que Jesus daria, tipo assim, essa missão para alguém que Jesus não amasse, que ele não confiasse,
Então, pra mim, assim, meu maior exemplo, assim, é João. Porque ele tinha certeza quem ele era pra Jesus. E quem Jesus era pra ele, né? E pra mim isso anula tudo. João literalmente é uma referência, né, muito grande, né? Foi o único que morreu de causas naturais, né? Morreu na sua velhice, sim. né? Todos Ele teve esse outros, privilégio de ter essa relíquia, teve nossa, grandes revelações e foi Apocalipse, né? O Apocalipse de João, nossa, é o livro mais difícil de se ler. Exatamente. E olha a revelação que Deus entregou pra ele, né? E ele sabia quem ele era. Isso pra mim, assim, é o mais fantástico. Realmente ele era. Porque olha o que Deus entregou pra ele. Ele não só achava, como foi comprovado que ele era. É legal, João, que ele tinha uma intimidade que ia muito além, né? Então, quando ele estava na ilha de Pátimo, né, escrevendo o Apocalipse, ele começou a escrever sobre tudo, o que era revelado, o que era visto, o que Deus estava falando para ele, o que estava sendo mostrado. Até o ponto que ele começa a escrever o que os trovões estão falando. Isso. E aí o anjo fala assim, opa, calma, dá uma segurada aí que isso aqui não tá não. Então, o nível de intimidade que ele tinha, ele podia ouvir a tudo que estava ao redor dele. Isso era de uma certa forma incrível, de uma certa forma incrível. Eu gosto muito de João, mas ainda fico com Moisés aí. Eu sou duvidoso de falar sobre Moisés, gosto muito de Moisés, mas o apóstolo João, sem dúvida, ele continua e sempre será, né? Acho que até o fim dos tempos, até a volta de Jesus, a referência de muitos. E para a gente finalizar aqui, queria primeiramente agradecer, né, novamente por estar aqui, o seu tempo. O Breno está aqui com a gente hoje também, por estar aqui no Breno, aqui um espectador ao vivo aqui com a gente. E eu quero pedir para você dizer algo para essa geração de hoje, né? A nossa geração, não que a gente seja tão velho, mas a nossa geração meio que já está passando, né? A gente já chegou, já 2025 já está aí, já, então a nossa geração já está meio que acabando, está vindo as gerações já de 2010, 2011. Então, hoje, o que você poderia falar e deixar, né, para a geração de hoje e talvez para as futuras que vão assistir esse podcast aqui um pouquinho aí? Eu acho que uma das coisas assim que eu vim a falar que mais posso agregar é se apressem, tenham pressa, porque Jesus tem pressa. A gente não tem tempo para perder. A gente não tem tempo para perder com dúvidas. A gente não tem tempo para perder com distrações. A gente não tem tempo. Jesus, ele tem pressa. Jesus está voltando. Então, a gente não tem por que ficar adiando. Amanhã eu posso fazer. Amanhã eu posso ler a Bíblia. Amanhã eu posso estudar. Amanhã eu posso orar, posso jejuar. Porque eu tenho tempo. A gente não sabe quando vai vir. A gente não sabe quando vai se findar esse tempo. Então, tenham pressa. Né? Tenham pressa. Se entreguem verdadeiramente para Jesus, mantenham sim um relacionamento de intimidade, uma aliança com Deus, né? E uma aliança, ela é estabelecida quando você tem um compromisso com alguém, né? Ela ande com as pessoas certas, a mesa que você se assenta pode te dar destinos, então, e se assente sim com Jesus. Chame ele, né, para participar de todas as áreas da sua vida e esteja disponível também quando ele te chamar. Mas, acima de tudo, não percam tempo. Não percam tempo com aquilo que não provém de Deus. Amém. Mari, quero te agradecer sua presença aqui novamente. Muito obrigado por estar aqui. Espero recebê-la mais vezes para falar de outros assuntos, de mais experiências suas com Deus. Sim. Se quiser deixar suas considerações finais, fica à vontade. Ai, gente, eu quero agradecer pela oportunidade. Agradecer pelo convite, eu estou muito feliz mesmo. A gente está de fora, a gente já vê um grande crescimento, né, para esse canal, que nós cremos que você ainda vai ser canal de bênçãos na vida de muitas pessoas e que muitas vidas, muitas almas sejam alcançadas realmente através desse canal e que venha cada vez mais prosperar. Estou muito feliz mesmo de ser a primeira mulher para participar aqui do canal. E eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, Pedro. Que Deus abençoe e que prospere cada vez mais. Uma visão suficiente. Amém. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso podcast. Muito obrigado. Não falei no início, mas falo agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Corre lá no Instagram, Visão Eficiente.
segue a gente para acompanhar os próximos conteúdos, as próximas agendas, os próximos podcasts e até a próxima. Tamo junto.